Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso último vídeo, ao último material de apoio do estudo do livro de Esther. Eu faço esse vídeo com muita alegria no meu coração por a gente estar encerrando o nosso segundo estudo juntas, mas falo também com o coração sentimental, por a gente estar encerrando esse estudo que me fez tão bem, que me abriu tantos olhos e que eu espero que tenha feito o mesmo com vocês. Eu aprendi demais, eu revisitei formas minhas de ser, eu revisitei a minha forma de ser com os outros, eu realmente sinto que eu me aproximei mais de Deus e eu consegui transformar as situações do meu dia a dia com os aprendizados de Esther. Nos capítulos 9 e 10 a gente vê a história finalizar, a gente vê os desdobramentos finais dessa história, a gente vê a tristeza sendo transformada em alegria, o lamento sendo transformado em celebração, e a gente vê que Deus sempre esteve por trás disso tudo. Inclusive, na Bíblia católica, depois que termina o capítulo 10, versículo 3, começam os anexos. A gente, né, eu falei para vocês das orações, e tem ali o versículo 4, onde Mordecai mesmo diz: Deus é quem fez isto. A gente sempre soube durante a história que Deus estava por trás, mesmo o nome dele não sendo citado abertamente, mas a gente sempre teve a certeza de que ele estava olhando por Esther, olhando por Mordecai, olhando pelo seu povo, assim como ele está olhando por nós também. Passando rápido pelo que acontece nos capítulos 9 e 10 que a gente vê o povo judeu com o novo decreto do rei se defendendo no dia que seria o dia do extermínio deles e vencendo. A gente vê o grande poder que Deus deu ao povo judeu, a gente vê que as pessoas ficaram, né, os inimigos ficaram com medo do povo, isso é falado, isso é dito aqui nos versículos, e a gente vê também que depois da vitória, Mordequeu institui a festa de Purim. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho bonito a gente já mencionar que ele institui a festa de Purim para ser celebrada em todas as famílias, de geração a geração. Até como a gente vê hoje, a festa de Purim é celebrada pelo povo judeu, pelas pessoas, até hoje. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Aí no capítulo 10 a gente vê que Mordequeu é instituído como a segunda pessoa mais importante do reino. Olha a reversão dessa história, olha o poder de Deus de reversão das histórias. Nada tem um decreto final nas nossas vidas, a não ser que Deus tenha dado esse decreto. Isso é muito claro no livro de Esther. A gente vê, como eu falei para vocês, no anexo da Bíblia Católica, Mordecai dizendo: Deus estava por trás disso tudo. Mas a gente nem precisaria ler isso das palavras de Mordecai, né? Porque eu acho que o livro inteiro de Esther proclama em silêncio essa verdade. Deus está por trás de tudo. E essa proclamação dessa verdade em silêncio, como a gente viu no livro de Ruth, como a gente viu no livro de Esther, é a mesma proclamação que a gente vê em silêncio nas nossas vidas. A gente também não vai sempre escutar Deus gritando nas nossas vidas a presença dele. Não é sempre que a gente vai ver nitidamente Deus agindo. Pelo contrário, a gente tem que acreditar nesse silêncio dele, e que o silêncio dele não é a ausência dele. Pelo contrário, ele está vendo tudo, ele está percebendo tudo, ele está conhecendo tudo, ele conhece os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas vontades. É essa presença silenciosa de Deus que a gente precisa guardar nas nossas vidas, nos nossos corações, principalmente na nossa vida de mãe, que tanto acontece no silêncio dos nossos lares. Algo que me gerou um pouco de estranhamento no capítulo 9, que talvez tenha gerado para vocês também, é a batalha em si, é a violência. A gente vê no capítulo 9 uma batalha, uma guerra, a gente vê mortos, a gente vê pedido de enforcamento até por Esther. E para nós cristãs, isso pode gerar um pouco, sim, de estranhamento, porque Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Só que a gente precisa lembrar que Jesus nos ensina isso no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem um outro contexto cultural, social, da época, e eu até fui buscar um pouco o que os teólogos falavam sobre isso, e em nenhum momento, né, eles falam que os judeus, na verdade, trabalharam em defesa e não em ofensiva, e que também naquela época o inimigo era sempre visto como uma ameaça. E olha que lindo como Jesus ressignifica o inimigo. Olha que lindo como Jesus expande e abre o nosso olhar sobre as coisas desse mundo. É realmente maravilhoso a gente ler o Antigo Testamento conhecendo o Novo Testamento. E a mensagem central do capítulo não é a violência, por mais que às vezes cause um certo estranhamento para a gente ao ler esses relatos no Antigo Testamento, a mensagem central é a reversão completa
de um decreto, é a reversão completa de uma história. É o poder de Deus conduzir a nossa vida, é o poder de Deus de fazer coisas maravilhosas na nossa vida e de fato de transformar o choro em alegria, como a gente falou no outro vídeo, né, o salmo, a gente até pode chorar hoje, mas a alegria vem de manhã. Então essa é a mensagem central, um decreto humano não significa uma morte. Para Deus o decreto sempre vem dele, e o decreto é sempre de vida. E a gente vê no capítulo 9 também Mordequeu instituindo a festa de Purim. A festa de Purim se tornou uma festa de alegria, de generosidade, de troca de presentes. E Mordequeu fala, eu acho muito bonito, ele fala aqui, deixa eu pegar para vocês. Capítulo 9, versículo 28, esses dias serão lembrados e comemorados em cada família de cada geração. E eu fiquei pensando e logo conectei isso com a oração que a gente viu de Esther, onde ela fala que ela aprendeu os valores dela no seio da casa dela, no seio da família dela, com a família dela. E eu fico pensando que o que a gente faz dentro das nossas casas e o que a gente passa de geração em geração molda o caráter de quem nós somos e o caráter dos nossos filhos. Esther demonstrou durante todo o livro um caráter consistente, um caráter irrepreensível, um caráter de Deus. E ela conta que ela aprendeu isso na casa dela, mesmo vivendo em um ambiente pagão, depois mesmo tendo glórias, ela nunca se envaideceu, ela nunca mudou quem ela era. E isso vem da casa dela, né, das coisas que ela aprendeu, do que ela aprendeu sobre Deus. E aí eu pego essa instituição da festa de Purim e eu penso que a festa de Purim é comemorada até hoje, ou seja, ela foi realmente passada de geração para geração. E eu penso e convido vocês a pensarem quais são os rituais cristãos que a gente está instituindo nas nossas casas. E eu não estou falando de rituais grandiosos, não estou falando de festas como Páscoa, como Natal, mas de rituais cristãos que moldam a nossa vida cotidiana. E os rituais, não vou entrar tanto nisso, mas os rituais, eles são muito importantes para o nosso senso de pertencimento. É muito bonito, depois mais para frente a gente escuta as famílias, né, contando, isso acontecia assim na minha casa, isso acontecia de outro jeito. Sabe quando você às vezes era adolescente e ia na casa de um amigo ou de uma amiga e falava, nossa, na minha casa você pensava, né, nossa, na minha casa a gente faz isso diferente, na minha casa o pai que começa a comer primeiro, aqui na casa do meu amigo não, é a mãe. Tudo isso faz a gente ter esse senso de pertencimento. Poxa, que legal, eu tô na casa do meu amigo, mas na minha casa, nas minhas raízes a gente faz de outra forma. Então, os rituais são muito importantes para desenvolver esse senso de pertencimento e para a gente ensinar os valores da vida que a gente quer para os nossos filhos. A gente veio aqui, a gente tem a grande missão de criar os nossos filhos para o céu, e os rituais cristãos que a gente instituir na nossa vida cotidiana pode nos ajudar nessa grande missão. Então, eu deixo para vocês, convido vocês a pensarem em rituais, pode ser algo que envolve a missa de domingo, pode ser um momento de oferecimento da semana, pode ser um momento de fechamento da semana, enfim, rituais, orações antes das refeições, mas coisas que a gente sente que a gente está deixando essa sementinha no coração dos nossos filhos para eles passarem de geração em geração, porque eles sentem que isso é a raiz deles. E no capítulo 10, a gente vê o último versículo, o versículo 3, falando: porque o judeu Mordequeu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo. Que lindo é terminar o livro de Esther com esse versículo. Que lindo é pensar na história de integridade de Mordequeu. Lembra que quando a gente começou a ler o livro de Esther, o livro começa contando que um rei humano, um rei desse mundo, estava expondo o seu grande poder com bebida, com um banquete de 180 dias, e a gente vê logo depois Mordequeu sentado à porta do palácio. Mordequeu ficou nesse papel humilde, de estar ali na porta do palácio, de ajudar, de salvar o rei quando ele soube que algo aconteceria, ficou ali orientando Esther, garantindo que os princípios de Deus estavam sendo sempre vivos no coração de Esther. Depois a gente viu Mordequeu não ajoelhando, não se curvando a Ramã, ou seja, se mantendo fiel ao que era, ao seu Deus, ao nosso Deus, ao rei de todos os reis. E eu penso, quando a gente vê, quando a gente lê esse versículo 3, são os frutos de uma vida inteira de integridade. Nem sempre foi fácil para Mordequeu, a gente leu muito isso, a gente lê a angústia dele, a gente vê a oração dele, que mostra essa angústia dele.
Quando a gente lê, até me emociona pensar que teve um momento em que a gente leu que ele se vestiu com vestes, de sacos, né, que, como eu falei para vocês, representava uma dor que muitas vezes a própria alma não conseguia expressar, não conseguia colocar em palavras. Então, ele sofreu, ele sentiu, mas ele foi íntegro, ele foi fiel, assim como Esther foi. E a gente vê os frutos disso no final dessa história. E de novo, não foi rápido, não foi sem custo, não foi confortável para nenhuma das pessoas que demonstrou um caráter, consistente ao longo de toda a história, a gente vê que para nenhum deles foi. E isso fica para nós uma lição importante de que, se manter fiel aos valores de Deus, se manter fiel ao que é certo, muitas vezes não vai ser confortável, muitas vezes não vai ser fácil. Então, assim, manter a nossa família unida nem sempre vai ser fácil. Educar os nossos filhos dentro de princípios cristãos, dentro né, nesse mundão aí fora, nem sempre vai ser de graça, nem sempre vai ser gostoso. A gente precisa lembrar disso, que o desconforto não necessariamente significa que algo está errado. Estar difícil não significa que estamos sozinhas. Então, que a gente se lembre disso, que para manter os nossos princípios, para educar crianças para o céu nessa terra, a gente vai precisar sim de esforço, a gente vai precisar sim de desconforto e a gente vai precisar da nossa integridade consistente. Claro que muitas vezes a gente pode balançar, mas eu brinco, né? A gente enverga, mas não quebra. Por quê? Porque Deus está por trás disso, como a gente viu em toda essa história. E uma última reflexão que eu trago, que, assim, parece um pouco até distante da história, assim, mas você sabe que, em muitos momentos eu fico até emocionada, porque em muitos momentos da história, lendo Esther, eu pensei nos pais de Esther. Porque Esther, ela era uma menina órfã, ela foi criada pelo seu primo, por Mordequeu, longe de Israel, e eu penso nos pais dela, assim, em tudo que eles deixaram de bem na vida dela, porque na oração, eu vou até pegar para vocês, eu li para vocês já no outro vídeo, mas eu leio de novo aqui, na oração de Esther, versículo 3, ela fala: Meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós, e o perigo que me ameaça eu o toco já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados. E aí ela segue e diz: Jamais, desde o dia da sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. E eu fico pensando o quanto os pais de Esther estariam orgulhosos, eu sei que parece meio distante da história, assim, mas o quanto os pais de Esther estariam orgulhosos de ver a filha deles, de ver o caráter da filha deles, de ver a integridade, de ver a coragem, de ver a lealdade, e assim, me faz pensar que isso foi transmitido na infância dela. Isso tudo foi transmitido na casa dela, pela família dela. E eu deixo para mim essa reflexão e para vocês, o que a gente está transmitindo dentro dos nossos lares, além do que a gente consegue ver. Provavelmente, quando Esther era uma criança, ninguém tinha ideia do que aconteceria com ela, ninguém tinha ideia de que ela seria posicionada para um momento como este, e mesmo assim os pais estavam lá, plantando a semente do amor de Deus, plantando a semente do que era certo, e essa semente na hora certa deu seu fruto. Então, que a gente faça isso na vida dos nossos filhos. A gente não sabe pelo que os nossos filhos vão passar nas suas vidas, a gente não sabe a história que Deus escreveu para a vida de cada um deles, mas a gente sabe a nossa missão. Como foi a missão dos pais de Esther, como foi a missão de Mordequeu, que ajudou Esther quando ela ficou órfã, que é criar os nossos filhos com integridade para o céu. E a fé a gente vive no cotidiano, na forma que a gente vive quando ninguém está olhando, na forma que a gente recorre a Deus quando a gente está em dificuldade e quando a gente está em alegria. Tudo isso são os olhinhos dos nossos filhos pequenos estão absorvendo, às vezes muito mais do que as nossas ações. Claro que as ações são importantes, ir à missa é importante, rezar com os filhos é importante, mas a forma
como a gente recorre a Deus nos nossos dias cotidianos é um grande exemplo para os nossos filhos sobre como eles precisam recorrer a Deus. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu faço aqui em casa e que eu acho que é muito bom e que já vi algumas coisas nos meus filhos, mas sempre que eu vejo alguma coisa boa acontecer, eu lembro eles que foi Deus que fez. Então, assim, umas coisas simples. Às vezes é uma vaga que a gente não tá achando. Aí quando a gente acha aquela vaga naquele lugar bom, eu falo: "Ai, como Deus é bom, como Deus cuida da gente. Olha a vaga que ele abriu pra gente". E aí eu estaciono meu carro. E esses dias a minha filha passou por um momento, assim, difícil ali, enfim, numa questão dela, e ela falou assim: "Sabe, mamãe, eu estava com medo, mas eu pedi pra Deus". E eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque, eu tento passar isso para as crianças, óbvio, tenho inúmeras coisas para melhorar, mas eu tento de alguma forma mostrar que eu recorro a Deus durante todo o meu dia. Então que a gente faça isso, né, porque eu acho que a semente que os pais de Esther plantaram nela, enfim, deu frutos em uma das histórias mais importantes e mais lindas da Bíblia. O que os pais plantaram ali na vida dela, na infância dela e tudo que Esther desenvolveu com aquele fruto, porque com certeza ela cultivou aquilo dentro dela, fez com que ela fosse hoje uma das mulheres de maior referência para nós, fez com que a gente esteja hoje, em 2026, falando dela. Peguei duas promessas de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres em casa, quando caminhares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares". Esse versículo, ele é um pouco, assim, já conhecido. Agora, se a gente lê bem, e dessas palavras que Deus nos ensina, você falará quando estiveres em casa, ou seja, quando estiveres dentro do seu lar, onde ninguém está te vendo. Quando caminhares pelo caminho, em qualquer caminho que você caminhar, não é apenas nos difíceis, não é apenas nos gloriosos, em qualquer caminho, e quando te deitares e quando te levantares. Eu acho muito profundo quando a gente pensa isso, porque Deus nos instrui a viver a palavra dele nos nossos dias, inclusive nos lugares em que ninguém vê, a não ser os nossos filhos. E em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não desistirmos. Mordequeu não desistiu, Esther não desistiu, e olha o bem que eles colheram. A festa de Purim é comemorada até hoje, nós cristãos estamos aqui aprendendo com essa história. Então que a gente reflita, eu até deixei no material de apoio, né, o que você quer que os seus filhos conheçam e aprendam de Deus dentro de casa. Quando a gente olha para nossa história, a gente precisa reconhecer que Deus esteve ali. Então que a gente lembre da nossa história de pensar: "Nossa, então sabe aquele momento em que eu estava achando que já tinha um decreto final na minha vida, achando que eu estava completamente injustiçado ou que não havia saída? Olha onde eu tô hoje, Deus é quem fez isso". E o mesmo Deus que fez isso em Ruth, que fez isso em Esther, é o Deus que faz a reversão também nas nossas vidas. E com isso eu fecho o nosso vídeo, fecho esse estudo de Esther, que eu fiquei muito contente em fazer. Eu confesso para vocês, muito ansiosa e um pouco insegura de fazer, porque é o que eu falei para vocês, Esther, o livro de Esther, ele é muito grandioso, ele é muito rico, ele é muito divino, como todos os livros na Bíblia, obviamente, mas assim, fazer um estudo do livro de Esther é algo que requer muita responsabilidade, e que a gente aprenda com Esther, e que a gente reveja e releia o livro de Esther diversas vezes, sempre que a gente precisar, que a gente lembre desse grande exemplo de integridade, de coragem, de sabedoria, que foi Esther. Eu deixei no material de apoio 5 sementes, né, para a gente levar desse estudo. Eu vou falar muito rapidamente. Semente 1, você foi posicionada para um momento como este, no seu lar, com seus filhos, no seu casamento, nessa estação da maternidade. 2, Deus age nos bastidores dos seus dias comuns. Depois tá lá maior, tá? Eu tô dando só por cima. 3, a coragem cristã não é a ausência de medo, é a oração antes da ação, é a prudência antes da coragem, é a entrega, e entrega do resultado depois. 4, o que você planta dentro do seu lar é a semente para as próximas gerações. E 5, Deus é quem fez isto.
É isso, meninas. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente a família de vocês. Fico muito feliz da gente finalizar esse estudo. Obrigada pelo tempo de vocês, pelo envolvimento de vocês no estudo e a gente se vê na próxima. Um beijo.